Paz do Senhor. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Quero aproveitar esse dia e vou ver se coloco algumas mensagens. Vamos ver se vai dar certo. Então eu agradeço, né, a Deus pela oportunidade. Temos tido umas 2 semanas de correria, mas estamos na oração, né? Mas na correria e daí para pregar né, a gente tem as atividades assim, então por isso que eu não tenho aparecido. Mas vamos, né, aproveitar hoje. Então, talvez eu vou fazer algumas pregações. Vou estar do mesmo jeito, com a mesma roupa, mas vou ver se talvez eu coloque dias. Não sei se vou conseguir subir tudo hoje, né? Mas vão acompanhando, tá bom? Então, eu quero compartilhar. Vou começar pelas de hoje, né? E depois a gente vai tentar passar algumas mais antigas. Mas eu quero ler com vocês uma parte que me chamou muita atenção hoje ali. É Deuteronômio, né? A gente ainda está terminando o Deuteronômio, né? Vai um tempo ainda. Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 9. Então, sobre esse assunto, assim, Moisés fala muito antes do povo entrar. Então ele fala, anuncia muito sobre essa questão para eles não se associarem com o povo da terra, sobre a idolatria. Então já faz tempo que eu estou para falar isso e são assuntos mais pesados assim, então a gente dá uma escapada. Agora hoje não tem como. Então eu vou ler aqui, eu vou ler apenas, acho que um dos versículos, só o versículo 9 lá, capítulo 18, versículo 9, Deuteronômio. Quando adentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Daí acho que o. 10. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságios, oráculos, adivinhação ou qualquer tipo de magia. E lá no 13, para terminar, porquanto permaneças inculpável perante o Senhor teu Deus. Então, é uma palavra, assim como eu disse, nos capítulos anteriores, Moisés ele está preparando o povo, ele já sabe que ele não vai entrar, e ele está preparando esse povo para entrar numa terra que eles sabiam que estava cheia de idolatria, e a cultura do povo era diferente, e não é só só a cultura. Então, a gente até é uma pregação assim meio tá na mão do Senhor, mas a princípio assim é uma coisa bem pesada. Então é um assunto assim que vai mexer muito conosco. E isso foi assim eu orando. Faz horas que Deus tem falado comigo, mas hoje quando eu estava orando ali, né, o Senhor falou muito. Porque cada um tem a sua questão com Deus, né? Eu com a pressa, o Senhor, eu quero entrar logo na terra, eu quero tomar posse. Porque aqui o povo, gente, ele saiu do deserto. Já é uma segunda geração, principalmente aqueles homens, os guerreiros que foram contados, né? Como o Senhor falou, eles não iam entrar na terra. Então, Moisés está preparando um outro povo para entrar nesse lugar. Então, eles até então eles estão só, não são mais escravos, estão rodando no deserto. E o Senhor falou muito sobre nós. Porque quando a gente fala assim, ó, quando você entrar naquela terra. Então, eu, no meu caso, imaginando as minhas questões assim pessoais. Mas o Senhor me levou a um lugar e falou assim: não é só sobre teus assuntos. Vocês estão para entrar numa terra e nunca entram. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui, irmãos, é uma coisa meio pesada, assim, é bem forte o assunto. Mas é necessário nós acordarmos. Então, vocês são livres, né? Você está ouvindo a mensagem, ai, não quero, não gosto, né? Nem precisa eu falar, né? Às vezes a pessoa deixa pela metade, mas a minha obrigação é entregar aquilo que o senhor falou comigo, foi muito forte essa tarde. Mas cada um sabe, né? Onde que vai, se quer ouvir, se quer praticar ou não. Mas nós estamos como essa nação, como aquele povo de Israel. Então o senhor nos tirou. E esses tempos atrás eu vi um pastor pregando. Ele falou assim, gente, nós estamos, o povo está muito acostumado. Ele, né, eu vi só uma parte que meu marido estava ouvindo a mensagem. Ele diz assim, vivendo alguns tipos de milagre, algumas coisas assim como nós vivemos, milagres internos, coisas assim, provisões, cura, muitas coisas Deus fazia, mas com aquele povo no deserto. Só que Deus falou assim: eu quero que vocês saiam do deserto, entrem na terra e lá eu vou começar a trabalhar na vida de vocês. Só que o povo, quando entrou na terra, tudo que Moisés falou, não faço assim, não faço assim, não. Eles fizeram.
Então, logo vai começar ali a história de Juízes, né? Tem o livro de Josué, que eles ainda estão conquistando a terra, estão fazendo um pouco assim, né? Guerreando, outro pouco fazendo aliança, e assim estão indo. Porque não é uma coisa do dia para a noite a conquista. Mas quando vem o livro de Juízes, já era mais um outro povo de novo, e já estava tudo errado. Então não houve assim uma permanência mesmo na obediência. E o Senhor está falando para nós também, que nós estamos aqui no mundo, gente. E a gente tem assim, como eu falei, e eu aprendi isso há pouco tempo. Nós somos preparados, gente, só para morar no céu. E ninguém é preparado para viver na terra. E o Senhor falou assim: vocês têm que ser sal na terra. Quer dizer, a terra está em corrupção. Nós temos que fazer alguma coisa. E a maioria de nós, o que que faz? Ela se esconde, diz, não, eu não vou me envolver com isso, eu não vou me envolver na política, eu não vou me envolver, digamos, em todas as áreas. Tem a parte da cultura, tem a parte da medicina, tem a parte das ciências, tem a parte do ensino. Então, são várias áreas que são os montes do mundo, né, que governam o mundo. E a igreja não está se posicionando. E alguns que tentam se posicionar caem no erro que a gente acabou de ler assim: quando entrares na terra, não aprendas a imitar, ali diz, as abominações praticadas pelas nações. E isso é muito sério. Então o Senhor diz assim: vocês têm que começar a não viver só o milagre para vocês, mas o milagre e principalmente a conquista da terra. Porque que terra é essa? Como eu falei, às vezes a gente imagina assim, não, o senhor vai me usar no ministério, vai me dar ou financeiramente, ou um trabalho, mas a gente imagina só para nós. Mas nós estamos aqui, como Deus falou com Abraão, você vai ser bênção às famílias da terra. Mas nós buscamos só para nós. E muitas vezes, gente, é complicado. Às vezes o Senhor nos mostra alguma coisa. Ó, eu quero te levar para tal lugar. Quero, mas a gente diz, Senhor, eu não vou dar conta. O primeiro convite, a primeiro manjar que me convidarem, eu já caí. A gente não consegue, sabe, resistir ao maligno, não consegue preservar na santidade. Então ele diz assim: vocês têm que estar no meio desse povo. Ele fala assim, olha, e ele fala lá da idolatria deles, das práticas que eles faziam. E quantas vezes, porque hoje em dia, gente, o inimigo ele continua aí. Os tronos dele, as entidades, né? Que o povo até acha que são Deus, continuam atuando. Só que mudaram a roupagem, eles não aparecem mais daquele jeito, eles aparecem mais bonitinho, né? Talvez até vão se assustar quando falar, eu também não sabia. Mas é um simples exemplo, não é? Talvez eu vai despertar vocês, mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas uns tempos a gente tava assim, aí uma das minhas sobrinhas veio, assim, nós estava até dentro da igreja. E ela veio, assim, conversando com a amiguinha dela do lado, e ela me mostrou, pegou, tipo, um lápis, e em cima tem essas crianças que tem esses negócios que enfeitam em cima dos lápis. Põe em cima ali, eu não sei nem como é que é o nome daquilo. E em cima tinha uma sereia. Na verdade era bonitinha, né? E daí a menina veio, tia, olha que lindinha essa sereia. E eu, né, a gente não, às vezes tenta, né, mas aquele dia eu tava lá, eu falei, primeiro eu já tava me irritando, que elas estavam conversando, eu queria prestar atenção no culto. Eu peguei e falei assim, filha, a tia não pode achar bonito isso. Ela pegou e me olhou. Falei assim, porque isso é um demônio. E eu também não sabia. Mas quando nós vamos ver antigamente, gente, quando era a história dos demônios, que falavam, né, dos demônios, dessas sereias, elas apareciam horríveis. Mas eles foram mudando a roupagem. Aí eles fazem um filminho na Disney da pequena sereia que quer levar o rapaz pro mundo dela, né? E sabe? E aquela história. Então eles vão dando uma roupagem nova, gente. Então, e vários. Os ídolos, os deuses, eles vão tomando uma roupagem, mas eles estão ali, aquela idolatria continua. E João, quando ele fala, muito tempo eu li o final da carta de João, não sei das quais das cartas dela, das cartas, não do evangelho dele. Que ele dizia, filhinhos, ele termina uma das cartas, acho que é a primeira, talvez, onde ele diz assim: guardai-vos da idolatria.
Mas ele estava falando para a igreja. Mas como ele falou assim, a idolatria estava assolando, porque eles viviam no Império Romano e tinha um panteão, assim como da Grécia, a Roma era um meio parecido, né? Às vezes eles têm um nome aqui, um nome ali, como até hoje acontece, porque é a mesma entidade que faz a mesma coisa e tal, mas com nomes diferentes, que se apresenta de um jeitinho. Mas era tantos deuses. Então ele diz assim, mas o povo diz, mas não, nós conhecemos Deus tal, nós não vamos adorar, mas as formas de adorar. Então, às vezes, nós queremos exercer governo, fazer a diferença, tanto como igreja ou como pessoas, né, de Deus na sociedade. Mas a gente acaba caindo nesse engano, praticando como eles. Porque não percebe, não percebe. Ali ele vai falando de consultar, invocar mortos, de consultar os médiuns, né, para isso, ou falar com o demônio. E quantas vezes nós estamos ali, gente, até como eu falei, exemplos simples. A gente vê assim, às vezes eu lidava com criança, eu via na igreja as crianças com os bichinhos, com as bonecas, os desenhos que eles assistiam. Então tinha alguns que eles perguntavam, daí eu dizia assim, ai, a minha mãe descobriu, esqueci o nome de um desenho. É um famoso de uma menininha que daí diz que ela mesma faz bruxaria para os outros, porque ela era órfã, que ela quer matar quem tem pai. E ela tem um bichinho ali, não sei se era o Abu, a Bubu, é um nome bem feio, que até eu descobri isso no Instagram de um homem que é lá da banda do Delá. Que ele tá fazendo a igreja, né, de uma dessas entidades aí, talvez vocês vão saber. Ele se diz como bruxo e tal. E ele foi ensinando aquilo. E daí muitas pessoas foram vendo aquilo dali, já pelo que acontecia que as crianças conseguiam dormir. Mas eu dizia, meu Deus, dentro de casa. E ali o texto que eu fiz questão de ler também, falou assim, que entre o teu povo não se encontre alguém que queima seu filho ou sua filha. E, né, nos textos anteriores da semana passada tinha isso e tá direto falando. E eu me escapando de pregar. Primeiro da correria e depois eu falei, Senhor, ô, palavrinha difícil, né? Porque hoje, gente, realmente ninguém vai pegar. Porque antigamente, quando eles entraram na terra, eles aprenderam com aquele povo, ó, para nós ter boas colheitas, ou para vir a chuva, ou para não vir a doença tal. Então, adora o Deus. Aqui vocês têm que adorar assim. O Deus tal é adora assim, para coisa tal é o Deus fulano, é a deusa ciclana, você faz assim. E havia assim, eles consagrando os primeiros filhos, os primogênitos, que eles davam pro Moloque, que era lá como se fosse uma entidade lá, e como se na barriga dele, né, daquele ser lá, parece que às vezes era como se fosse um bode, um boi, parece que era mais ou menos isso, é muito, Deus, eu não vou lembrar. Mas eu sei que na barriga dele era uma fornalha. E as crianças eram colocadas vivas ali, então eles se queimar, não era só queimar, eles matavam a criança, morria. E muitos reis, até reis de Israel, teve alguns lá, o próprio Manassés e teve um outro, e esse Manassés ali era do filho do Ezequias, era do lado de Judá, que eram os mais piedosos. Imagina do lado norte lá de Israel, que estavam mais perdidos. Mas que chegaram a fazer isso, gente. Chegaram a fazer isso dentro da terra de Israel. Eles aprenderam com quem? Com aquele povo. Então, ao invés de eles matar o povo, eles começaram a fazer aliança. Ah, vamos deixando, porque eles vão trabalhando para nós, vão nos servindo, porque era o que acontecia. Só que foi vindo a idolatria. Não, a gente sabe ali até o próprio Salomão começa a construir altares para tudo, os deuses que as mulheres que ele tinha feito aquelas alianças, aqueles casamentos, e aquilo foi se tornando normal. Mas muito antes dos reis normalizarem isso, aquilo foi acontecendo meio por na surdina. E nos textos anteriores, ali eu diz assim, ó, se você descobrir que tem alguém praticando isso, você tem que ter duas testemunhas e se for comprovado que a pessoa estava adorando tanto o sol, a lua, as estrelas, qualquer coisa era para morrer, para exterminar no meio deles. Se alguém da família, isso foi nas semanas anteriores que eu estava lendo, te convidar, vamos adorar a Deus tal, era para você denunciar e você mesmo ajudar a apedrejar aquela pessoa, para não disseminar no meio do povo esse mau costume. Mas chegou uma hora que ninguém fez isso e o povo estava adorando. A única coisa que curou eles das idolatrias foi o cativeiro babilônico. Hoje eles morrem, não adoram mais nada. Somente ao nosso Deus. Mas olha o quanto que foi. E hoje em dia, gente, nós estamos assim, não, eu não.
não tem o santo fulano de tal, eu era da igreja tal, né, digamos, da religião tal, lá eu adorava assim, adorava, sabe? Mas às vezes a gente não percebe, tá ali, né? Antigamente, quando eu era criança, a gente falava filme de vampiro, eu morria de medo. Aquele tal do Conde Drácula e não sei o quê. Agora vem uma nova leva de filmes, é claro que não é bem agora. Mas esse tal do Crepúsculo, que os vampiros são bonitos. E as pessoas ali querem. E isso existe, gente. Eu sei que nós vivemos numa bolha muito fechada, que achamos que é tudo invenção de Hollywood, tudo invenção, os desenhos da Disney, que não. Mas não, existem as fadas, existem mesmo os duendes, os gnomos, tudo isso existe. E cada um deles está ali, eles têm uma função. E as pessoas até atraem, aí a gente enche a casa dessas coisas. Coloca as crianças para estudar na mesma escola. Eu escuto esse pastor mesmo que falou sobre isso. Ele falou assim: gente, nós temos que começar a ter planos e construir escolas, faculdades. Porque aí, você manda o teu filho para a escola e tem pais que às vezes nem ora e nem procura ver o que ele aprendeu, porque lá eles estão sendo doutrinados, tudo errado. Eles já estão fazendo. Diz que no YouTube teve uns tempos falando ali que filmaram das festas juninas, fazendo na escola, e eram duas meninas, se eu não me engano, fazendo o casamento. Em vez de ser o noivo é noivo da tal, já é complicada a história da festa junina, que é para santos, né? Como eu falei, hoje o assunto é pesado. Quem não aguenta, não nem fique. Se for para ficar irado, se quer continuar na idolatria, na cegueira, fique à vontade, né? Mas a palavra vai ser pesada, então já é complicado, né? Estão aí investindo para adorar o santo tal e dança e faz e pula fogueira e a vida vai desandando, né? Não percebe. Mas ainda se que eram duas meninas. Dizendo o casamento é assim, e os desenhos, a maioria, diz que já existe uma lei que tem que ter alguém ali que eu não sei como é que é lá, essa parte ali, que é menina, que é menino e diz que é menina, trans, essas histórias, que até as frutas tem. A gente escuta assim em algum comentário, como nós não temos criança, então eu não assisto, não tenho, seria no caso, se eu tivesse neto nessa altura, né? Mas mesmo assim, a gente não tem. Mas como eu lidava com as crianças, então a gente se obrigava a saber de algum desenho, de alguma coisa, para poder conversar com eles mesmos perguntavam. Agora que eu parei um pouco com essa, né, um tempo que a gente parou com isso. Mas eu lidava direto, então a gente se obrigava a saber. Então é desenho disso, é jogo. Então, e é nessa forma que a idolatria está chegando. Então ali até os anjinhos. Porque nós não podemos adorar anjos, eles estão ao nosso serviço. Mas nós não oramos para o anjo, nós não falamos com ele, não pedimos coisas para o anjo. Eles andam com a gente, né? Mas eles obedecem somente a Deus. Então eles estão orando pro anjo, e estão colocando ali, e é fada, e é bruxinha, porque as bruxas antigamente eram aquelas bichas bem feias, aqueles narizão com uma verruga era feia, aquelas risadas horríveis. Hoje em dia, então tá tudo, gente, com uma outra roupagem. E nós estamos do mesmo jeito. Aí eu vou pôr naquela, mas é a melhor escola que tem. Mas eu nem vejo o que eles estão ensinando. Qual que é a grade do currículo, né? Que eles têm, que eles apresentam. Não, mas é a melhor escola que tem. Ou é a única que eu tenho. É duro, irmãos, a gente sabe que não é fácil. Mas às vezes é de uma pessoa se bater e dizer, eu vou arrumar. Porque, pelo menos aqui, né, na cidade que a gente vive, em Ponta Grossa, são algumas, mas existem escolas evangélicas. Eu não vou saber dizer se é muito boa a qualidade de ensino ou não, né? Então, assim, mas a gente precisa investir, porque senão você está sacrificando o seu filho. Então, como eu falei, às vezes os desenhos, gente. Hoje em dia você não vai pegar teu filho e levar lá na igreja tal, no tal lugar lá, para realmente ele morrer. Mas, eu vou para a igreja e deixo ele na casa, eu não sei o que ele está fazendo na casa. Não sei o que ele está assistindo, não pego para ver os desenhos que ele vê, compro tudo que é roupa, nem sei. Tem marcas assim, né, que são declaradas já, que já é consagrada para as coisas. E tem aqueles, os símbolos, se a gente começasse a observar, porque a própria nova era e o próprio sistema mesmo, principalmente esse
LGBT e tantos nomes lá que tem, eles têm cores, eles têm símbolos, eles têm aquele arco-íris, e eles estão colocando nos desenhos, nos brinquedos, nas coisas, e as crianças estão assistindo. E às vezes a gente está aceitando. E como eu falei, então, tanto para as coisas das crianças, como eu falei, os adultos, eles vão trabalhar num lugar, nós estava até ontem o pastor pregando, ele falando que às vezes as pessoas estão, né, vão e conversam com eles, olha, nós estamos sofrendo no nosso emprego. Porque a gente sabe que essa questão aí, que eu esqueci os termos agora, né? Mas é que tem que ter, então, ali sobre essa ideologia de gênero. Então, errado, hoje em dia, você dizer, eu sou mulher, nasci mulher e me identifico como mulher e pronto, né? O médico ali me disse, né, que eu tenho tudo órgão feminino, eu sou mulher. Mas não, hoje em dia não é. Se você tem tudo de mulher, mas você se identifica como homem, e aí a gente tem que ter aquela, sabe? E daí diz que eles falaram assim: olha, tá, nós estamos sendo perseguidos porque somos homens na empresa. Então, você veja, não está nem um pouco fácil. E às vezes o que acontece? Muitas vezes a gente, eu, se fosse no meu caso, e Deus me cobrando na oração, eu dizia, eu saía daquela empresa, eu sairia daquela escola, né? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Agora, o que tem que fazer? É ter alguém que tenha coragem de dizer, não, eu sou homem, eu sou mulher, é assim, né? Eu me posicionar. E claro que de repente vai dar muita pano para manga, vai dar muito trabalho. Vai ser perseguido, vai ser taxado de quadrado, de intolerante e tudo. Os outros falam mal da gente, desfazem da nossa Bíblia, desfazem da nossa fé e nós, cada abrimos a boca, estamos errados. Mas se você está defendendo o que é teu, meu filho não, ele tá nessa escola, mas ele não vai nessa dança, ele não vai nesse tal lugar, ele não vai fazer aquilo. Entende? Porque não é fácil, gente. E às vezes, como eu falei, claro, você tá procurando uma educação boa pro teu filho, vai de se investir. Mas às vezes também, se todo mundo aceitasse o problema, como eu falei, gente, é aceitar, assimilar as práticas que eles têm. Mas estamos nessa escola, todo mundo vai no tal passeio. Deu uma confusão esses tempos que diz que falaram que a mãe teve que pagar para as duas filhas e foram, não sei, acho que é até uma pregadora, mulher famosa. Ela falou assim, mas não é o fim do mundo isso. Pagou para as crianças irem, que era um negócio lá, cultura, não sei o quê. Mas que quando eles foram no lugar, diz que era assim, nada contra, mas que avise, né? E o filho, e o crente não é obrigado a ir. E diz que não, eles pagaram e foram, diz que era uma coisa lá de cultura africana, não sei o quê, mas eles foram num centro de terreiro para receber as rezas, as coisas, tudo. E uma das meninas que era mais velha, tipo, não quis aceitar. A diretora chamou a mãe enlouquecida e a mulher foi nervosa, pensando que a menina já era meia danadinha. Ela falou assim: ela aprontou. Ela dizia, mãe, eu não fiz nada, ela não deixava a menina falar. Quando ela chegou lá, ela enlouqueceu. Ela falou assim: eu não tô acreditando, a senhora me fez vir aqui para me dizer isso. E eu paguei para meus filhos, e agora nós é que somos errados, intolerantes. Então, porque tem que ter gente que se posiciona, gente. Porque hoje em dia nós achamos assim que. Eu não sei o que a gente imagina. Que a perseguição é assim, que eu tô dentro da minha casa adorando Jesus, vai chegar a polícia aqui. Deus nos livre disso. Só que não. Vem tudo disfarçado. Ela já entrou na minha casa pelos desenhinhos, pelas músicas, pelas roupas, pelos brinquedos. Né? No meu trabalho eu tô aceitando tudo aquilo. E eu não tô dizendo para nós bancar os malucos de ver, vamos dizer ali, o homem e a mulher, o homem, né? Os homossexuais ali. E você ir lá. Não! Eles querem fazer. Amém. O problema é dele, gente. Só que agora não sou eu que vou ter que agora aceitar. Entende? Porque agora vão dizer, não, eu é que sou perseguido porque sou homem, eu é que sou zombado. Eu vou dizer, ai, não, sabe? A pessoa tem vergonha de dizer, não, eu sou homem, meu filho é homem. O meu filho é homem, ele brinca com coisas de homem, porque tem brincadeiras diferentes, sim, gente. E nós estamos vendo aí que e eles estão trabalhando em tudo para baixar a testosterona dos homens. E a gente, vocês sabem, é só ver as propagandas, ver os homens que estão aparecendo hoje em dia. Porque a comida, né, é muito hormônio que tem da soja, muita coisa transgênica, porque estão mexendo com o metabolismo, deixando os homens bem mais dóceis. Por quê?
não vão enfrentar, não vão ter coragem de peitar, sabe, dizer não, aqui é diferente, porque estão tudo, e aí tem a doutrinação, então é tudo isso, e é isso que é o que nós temos que fazer a diferença no mundo, nós queremos aqui, porque nós estamos preparando o caminho para o rei, quando Cristo vier, ele vem para governar, gente, mas ele vai dizer, nossa, mas está tudo serviço para mim fazer? O que vocês fizeram? Era como no caso do Elias, quando tava lá o Acabe e a Jezabel que mandava e desmandava, só os profetas dela que falavam, era o sacerdote dela, onde que estavam os profetas? Quando a gente vai ver, o Elias vai e encontra lá com, acho que é o Obed, um mordomo lá do rei, e dele diz, ai, olha, por favor, o senhor, eu tô fazendo bem, eu tô sustentando 100 profetas, 50 numa cova e 50 na outra. Onde estavam os profetas de Deus? Nas covas escondidos, porque a Jezabel queria matar. Aí só tinha um que teve ousadia de se apresentar, de falar. Então hoje em dia é isso, nós estamos, muitos homens e mulheres de Deus, se acovardando. E porque não é fácil, gente. Realmente eu orando, dizia, ai Jesus, o senhor tem certeza? Porque para mim pregar dentro de uma igreja, ali, tudo certinho, né? Se alguém não gostar, sai e vai embora e acabou. Isso é uma coisa. Agora, você pôr a cara na internet e começar a falar contra o sistema, não é fácil. Só que nós precisamos. Então, aqui, como eu falei, eu não tenho uma criança, não tenho netinho, mas quem tem crianças, veja o que eles estão vendo. Veja esses desenhos, esses vídeos, esses youtubers que eles estão assistindo. Comece a orar e dizer, Senhor, vá mostrando na minha casa. Gente, quando eu comecei mesmo, quando eu te falei, depois, começou assim a minha vida, eu estava na igreja desde os 7 anos. Mas eu estava numa religião. De repente, o Senhor me permitiu passar por uma terrível provação, né? Uma depressão terrível. E ali, tipo, ele me tirou tudo, né? Aí ele falou assim, agora eu vou trabalhar com você. Então, quando eu comecei a orar e buscar o Senhor, eu ouvia as pregações, ouvia esse povo falando e dizia, Jesus. E agora eu não tinha noção. E eu começava a orar. Tinha coisas, irmãos, assim que como eu falei, são exemplos práticos que eu dou. Então, assim, coisas básicas que eu não tinha noção que aquilo estava errado. E Deus ia me falando, eu dobrava o joelho, ele dizia, tem que tirar aquilo dali. Jogue fora aquele outra coisa, outra vez com meu marido. Até um outro exemplo, só um exemplo. O meu marido, ele trabalhava nos Correios. E como o povo compra muita coisa da internet, às vezes eles entregavam. E aquilo era, tipo, pra... Não achava o dono. Daí não tinha como devolver, que saía mais caro. Então, o que eles faziam? Eles juntavam e jogavam fora. E aí, muitas coisas, às vezes, claro, não coisas grandes, mas algumas coisinhas, sabe? Ficou aqui. Daí ele pegava, dizia, vai ser jogado fora, e pegava, dava para algum dos outros rapazes lá, porque ia ser jogado fora. E coisas boas inteiras. Então, eu tinha acho que até umas bolsas, não sei se, não, era uma bolsa muito bonita que deu certo de pegar, e tinha umas outras coisas. Tinha óculos, umas coisinhas, tinha um relógio. O único relógio que eu usava, assim, que às vezes eu ia pra natação, eu levava ele, que ele era esportivo. E um dia eu cheguei em casa e falei, mas cadê minhas coisas? Eu falei assim, eu joguei tudo fora. Deus falou assim, isso ali é lixo? Então o que você quer prosperar? Juntando lixo? E não tava estragado, gente. E outras coisas que Deus foi falando comigo. Então, assim, coisas que estavam boas. Sabe, até livros que eu teve uma loucura numa época da minha vida que eu comprava, tinha coleções de uma famosa que tá aí, que eu não lembro nem o nome dela. E eram livros, nada, não tinham, era tipo romances de época, sabe? Assim, eu não vou falar porque tem uma série muito famosa que veio dessa parte. Mas, e eu fui gastando dinheiro com aquilo. E comprando, e tava louca, esperava sair os lançamentos e tudo era dinheiro. E lia, que eu tava bem fora da minha casinha. E foi bem nessas épocas, logo dali um pouco, que eu caí na depressão, porque eu me enchi de porcaria. Nada contra a lei, gente, pelo amor de Deus. Tô falando que Deus falou na minha vida. Então a gente precisa ler mesmo, mas ler coisas que se informar, aprender, né? Mas aquilo dali, de repente eu tava, e eu deixava assim em exposição numa parte da minha. Lá na sala, né? Tem uma parte da estante lá. Deixava ali, era bonitinho, tava cheio, alegre, aquilo era meu orgulho. E eu tinha tirado todas as Bíblias, os livros que ficavam e pus aquilo.
Aí Deus peguei aquilo, me chamava atenção, me chamava e dizia, Jesus, eu tirei dali. E tinha aqui nesse aqui é um quartinho, que é um escritório, né? Que eu chamo de quartinho, mas é um escritório. E guardava, tinha um guarda-roupinha antigo. Falei, vou pôr ali então, senhor. Deixei guardado ali. E era livros e livros. E de repente ele falou assim, mas eu não quero isso. Você vai jogar fora. Eu falei, meu Deus, eu podia pelo menos vender para reciclagem, porque era bastante coisa. Mas pensei, sabe uma coisa? Eu vou me livrar. E foi inteiro para fora. Foi jogado fora. Porque, gente, vocês vão dizer, nossa, mas isso aí é radical demais, é não sei o quê. Não pode ver um brinquedinho, não pode ver um, né? Como que eu vou dizer assim, que a gente falou daquela bonequinha lá que parecia uma sereinha. Mas, gente, é o que está escrito ali. Não se associem. Não aprendam a adorar como eles adoram. Não traga essa folia que deu esse estouro desse Harry Potter. Gente, ele é um bruxo. E as pessoas ficam falando as palavras que eles falam lá. Eu assisti um ou outro dos filmes dele, já faz tempo, né? Mas tá aí, gente. E como eu falei, eles estão vestindo uma outra roupa, mas o que eles falam é a mesma história. Então, ali o povo falava, eu até tenho assim, quando você vê alguns filmes de outros lugares, assim, eu até tentei assistir, depois parei, eu nem me lembro se é na Netflix, onde que foi, que daí falava tem um nome, não sei se é Jin mesmo, Jin, alguma coisa assim, que é dos gênios que tem, que conforme a cultura, cada lugar vai ter as suas entidades. Então, lá naquele lugar lá, conforme eles vivem lá no deserto e tal, eles tinham esses gênios. Só que não era uma coisinha boa assim. Então eles podem fazer a coisa boa, coisa má, mas agora eles estão fizeram o Aladim, né, que achou que tem aquele gênio que é bom para ele, né? Então aí quando você nem percebe. Um dia eu tava aqui em casa bem faceirinha, fui tomar esses leite fermentado, né? E daí, como daquele famoso é mais caro, meu marido gostava e comprava. Quando eu tomei, eu peguei, eu olhei. O que eu vi? Era o tal do gênio. Passei assim, a garrafinha é o aminho. E daí é o tal, né? Tem uma marca lá. Eu não posso ficar falando da marca, mas vocês vão ver. E, e eu nem sabendo, eu falei, mas meu pai. Aí agora a gente pega e chega do mercado, daí às vezes vai ver, tinha não sei o que, não sei o que. A gente já olha, os tempos que a gente via, às vezes não tinha outra marca, alguma coisa, Senhor, o que foi consagrado para alguma outra coisa. O senhor, olha, estamos quebrando, vamos consagrar o Senhor, porque geralmente a gente não percebe, você não percebe a marca que você está comprando, a roupa que você está vestindo, o que você está assistindo. Porque hoje não tá, gente, assim, aquele coisa assim que você imagina assim, não, vão me obrigar a sentar e assistir ali eu não sei como falar, um ritual de magia negra, uma coisa. Hum, mas você tá assistindo do mesmo jeito, naquele desenhinho, naquela novelinha, naquele filme, naquela série que tá fazendo isso, fazendo aquilo. A minha irmã conta que ela gostava de uma série que também é um negócio de vampiro, né? Eu não sei, era uma moça lá que caçava vampiro, parece que era isso. Mas diz que quando ela via aquilo, tinha muitas palavras que essa mulher usava, tipo numa língua assim diferente, que eram os feitiços, as palavras. Diz que o marido dela falou assim: Nossa, mas isso não te faz mal? Você nem sabe o que essa pessoa tá falando. Às vezes tá falando, mandando uma maldição, você tá sabendo? E ela não quis aceitar, mas diz que aquilo foi fazendo mal pra ela. Diz que ela tinha muita dor de cabeça, até que chegou, daí lógico, ela foi buscando mais o Senhor, né? Porque todo mundo teve seu processo ali. E de repente ela parou com aquilo. Porque a gente não sabe, eles estão falando um monte de coisas. Eu não entendo. Mas é só ficção. Não é ficção, gente. É um inimigo. Fala assim, nossa, eles não vão até lá. Eles estão passando longe daqueles lugares, né? Eles morrem de medo, como eu tenho muito crente. Eu não digo respeite e não mexa com o que não é com você. Agora, lógico, se alguém vem e vai fazer um despacho na tua casa, se acontecer, Deus nos defenda, né? Mas você vai ter, você tem autoridade, a casa é tua, você vai lá, você tira tudo e Deus vai te guardar. Eu não digo de você sair desfazendo as coisas que não é com você, né? Porque tudo tem coisa por trás ali. Mas então, às vezes, os crentes, às vezes, passam com medo, misericórdia. Passam na outra quadra de medo que viram no despacho. Gente, aquilo é dali, é dali. Deixa lá, não se incomoda.
sabe? Aqui é complicado, como eu falei, a gente tem medo de desconhecidos verem, né? Mas acho que eu não vou falar. Mas a gente sabe de coisas assim que as pessoas põem pra guardar à frente das suas casas, sabe? Então eu tenho assim, a gente tem os vizinhos, e daí eles plantaram ali, como que eu vou dizer assim, eu não sei, com certeza ela sabe o que faz. Como é que é o nome daquilo? Acho que é um pé de arruda. E daí eu passava ali e aquilo vinha, e daí eu me invocava com aquilo. E daí ela vinha muito pro meu lado, daí eu descia com o carro, com a rampa da garagem, saía ali, e ela batia na porta e saía aquele cheiro. E quando eu era criança, eu tinha os probleminha, né? Eu não sabia e comia daquilo. E agora não gosto daquele cheiro. E aquilo vinha pro meu lado. Daí eu falava com aquilo, eu invocava com aquilo. Eu dizia, mas por que você tá vindo pro meu lado? E não sei o que, ela, vou acabar batendo você? Por que você não fica lá pro teu lado? Porque aquilo vinha mais pro meu lado. Eu falei assim, pronto, vou pra lá. E um dia minha tia, assim, que é mais, né, espiritual, assim, ela veio aqui e eu falei assim, tia, escuta que eu não sei se eu tô ficando louca. Eu não sei porque que eu fico falando com esse negócio dessa ruda. Será? Ó, as ideias. Será que tem alguma coisa? Daí minha tia deu risada e falou, claro que tem, minha filha. Graças que eu não vejo. Claro que tem, minha filha, mas você não se incomode. Porque ali tá ali por um motivo, quem colocou, pois, mas aquilo ali é para outro assunto, você não tem nada a ver com isso. E tanto que eu vou. Aí, de tanto que eu falava, gente, eu não sei, a vizinha acho que percebeu, ou sentiu, não sei. Ela amarrou, puxou pro lado dela, fica mais pra lá. Às vezes ela cresce um pouquinho, quer vir, né? Mas esses dias, o meu marido, como eu falei, ele operou, não sei se eu já falei, mas ele fez cirurgia nos dois olhos, não pode fazer força. Daí fui eu lavar calçado, lavar carro, tudo que ele fazia pra me ajudar. E daí eu pus o carro lá fora pra lavar. E aquilo, deu pensando assim, eu trepava numa escadinha, né? Porque o carro é alto. E eu falei, meu Jesus. Mas eu pensei comigo assim, mas o senhor tá me guardando, né? Porque o cheiro da coisa tava ali. Mas, tipo assim, eu falei, eu tô na minha, tô no meu canto, eles no canto deles. Mas se é outra pessoa, mas eu nem vou ficar ali. Porque aquilo vai me derrubar, aquilo vai fazer tal coisa. Mas eu falei assim, eu tô seguindo a minha vida, cada um com seus problemas. Só que aí você não vai fazer igual, nossa, mas pra que serve? Ah, é pra proteção? Ah, então eu vou levar também, vou plantar na frente da minha casa. E dele o povo com as arrudas, com os guiné, com as espadas de São Jorge. Então, se o Senhor te guarda, é o Senhor. Por isso que quando a gente recebe Jesus, a gente diz, ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de mais nada, não precisa acrescentar a ele uma reza, uma coisa assim, colocar uma fitinha vermelha, colocar uma pimenteira. Porque isso é tudo que esse texto diz, gente. Você pode dizer, ai, mas a irmã tá maluca hoje. Mas tá tudo aqui. Eu não quis ler tudo porque eu falei, eu não queria entrar. Na minha vontade não era falar. Mas ele vai falando de tudo esse tipo de coisa que para Deus são práticas abomináveis. Os encantamentos, né, as adivinhações, ali qualquer outro tipo de magia, as brincadeiras que tem, né? Então, comece a dizer, Senhor, onde será que eu tô fazendo errado? Onde é que tá a idolatria entrando na minha vida? Onde é que tá aí escondidas as coisas que não te agradam? Então tem coisas, como eu falei assim, às vezes tem coisas que são consagradas, tem coisas que já estavam destinadas, se era para lixo, é lixo. Tem coisa ali que já, como eu falei, você vai ter que ver, nossa, eu acho que esses negócios de unicórnio que tá tão na moda, né? A gente vai descobrir, porque eu tinha uma vez, não sei se eu tive que dar aula, eu fui estudar sobre isso, sobre vários símbolos ali. E aí, não foi em site evangélico, eu fui estudar nos sites que criaram no povo que falava dessas coisas. E ali dizia que o unicórnio, ele é aquele que não é nenhum nem outro. Então, ele é um ser que não existe. Porque, na verdade, o unicórnio não existe. Então, aquilo, quando você usa aquele símbolo, você põe numa criança, ele não vai ser nem homem nem mulher. É o nulo. Então tem vários coisas assim, quando você vê os símbolos desse movimento LGBT, não sei o que mais lá. Então, eles têm símbolos. E hoje em dia tem assim o que é não binário, não é homem, não é mulher.
Ou que se identifica como animal, se identifica como, sei lá, Deus, o que mais, gente? Faz tempo que eu estudei isso. Então, se você for ver, o que será isso? Que símbolo é esse? O que está dizendo isso? E aí você começa a pensar, mas a gente não quer, a gente, eu ganhei de presente, eu vou usando, e quando vê a vida tá tudo desandando. A pessoa vai ficando com a personalidade mexida. E a gente atendeu uma irmã da igreja, que ela tava assim, achava a coisa mais linda e fez tudo o quarto da menina mais velha dela disso. Fez tudo, e daí e a menina tava tendo problema já nessa área, tipo, ela falou: "Ai, mas eu tô sofrendo porque ela não, eu tô achando meio assim que ela não sabe o que ela quer ser", literalmente. Mas não era culpa da criança. Porque aquilo ali estava sendo incutido na mente dela, tanto na escola, e daí tinha uma ajuda na casa, onde ela olhava, era, eu não posso ser nada, né? Porque tudo que eu tô carregando. Então é sério, gente. Eu sei que muitas pessoas, como eu falei, não, mas Deus guarda, você ora. Gente, não, se fosse assim, o Senhor dizia assim: vocês podem conversar com todo mundo, vocês podem fazer tudo, porque eu sou maior que tudo. Ele falou: não pratiquem. E hoje em dia essas práticas estão bem disfarçadas. Então eu aconselho, comece a orar e também a vigiar. Comece a ver o que o filho está assistindo. Mas que filme que é esse? Porque eu lembro que aqueles coisas lá dos antigos, que eu não sei como é que tá os desenhos, mas antigamente eles diziam assim, eu não sei se era dos Dragon Ball. Eu não sei, gente. Ou aquele Ben 10, se eu não me engano também. É tudo diz assim, o demônio do tal. Ele chama pelo nome certo. O demônio. Teve umas pessoas até comentando que teve alguns desenhos que eles pararam de dublar. Porque eles não davam mais conta, que era muita nomarada de demônio e coisa arada, que as pessoas falaram assim: não, nós paramos de trabalhar com aquilo. E tá cheia de criança assistindo. E às vezes nós, as mulheres, assistindo série, os homens lá também. O que será que tá? Porque tem coisa que tá declarado e tem umas que tá ali, né? Vestindo as bruxinhas, né? Agora as fadinhas e não sei o que. E tudo isso, gente, por mais que a gente ache que não é, tudo é real. Só que eles fizeram assim, não vou tirar os dentes feios, rabão e chifrão, vamos deixar bonitinho. E tá na nossa vida. Então, essas práticas continuam, gente. E a gente não tá percebendo. E daí tá se escondendo. Então lá, se eu não fizer na escola, meu filho vai perder nota. Vai lá e se posicione. Se realmente não tiver como, então saia dali. Mas não aceite aquilo. Não engula tudo assim com farinha. Tá bom. Eu tô orando. Eu deixo o Salmo 91 aberto aqui, não vai dar nada. E eu achava, gente, por Deus, eu falo pra vocês, porque eu era essa crente perdida. Eu não acreditava, eu dizia, não pega nada. Não pega olho gordo, não pega nada, não tem encantamento. Só você tá na presença de Deus. Porque Israel, enquanto ele não quebrou a lei de Deus, não houve encantamento sobre eles. Mas o Balaão não conseguiu amaldiçoar, ele foi lá e falou pro rei lá: olha, se você fizer uma festa assim e convidar o povo para vir adorar, comer, e Deus puniu aquele povo. Não precisou vir a maldição, não precisou o rei lá de Moab fazer nada contra eles, ele fez a favor. Olha como é sério. Ele falou assim: não, então eu não posso matar eles, eu não posso com eles na guerra. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma grande festa, vou deixar bonita essa mulherada, elas vão dançar, vão enfeitiçar esses homens, e eles vão começar a adorar e comer na festa para Baal. E aí foi 24.000 pessoas mortas, assim, rapidinho de uma praga. E Deus foi matando gente, até que Ofinéia se levanta e viu quando vem alguém lá e traz para a tenda dele uma mulher do povo para estarem, né, em relações sexuais ali, gente morrendo e tudo desandando. Aquele cara falou assim: não é hora de orar, não é hora de nós ler algum salmo, é hora de fazer o quê? Extirpar o mal. Ele entra lá com uma lança e mata os dois uma vez só, atravessa os dois, porque, né, já dá para deduzir o que eles estavam fazendo. Então você veja, e aí que Deus parou, ele falou assim: agora eu gostei. Eu gostei do zelo desse moço. E Deus faz uma promessa para ele. E hoje em dia ninguém mais tem zelo. Não deixa. Imagine esse exagero, essa coisa do. Não, isso não dá nada, não tem nada a ver. Deus abençoa.
Não, não é bem assim, porque senão Deus não tinha deixado, gente. Tem gente deixando os filhos entregue a Moloque mesmo. Deixando ali, sacrificando a Deus porque tá no que tá vestindo, no que tá comendo, no que tá assistindo, no que tá aprendendo nas escolas. Então é orar, mas agir. Agir e ter posicionamento e saber que você vai ser taxada na escola, no serviço, a vizinhança, sabe? Na igreja. Até tem uma outra passagem que eu quero pregar aqui, eu vou terminar uma para começar a outra, que é sobre isso, quando você começa a enxergar o que os outros não veem. Então já fique ligadinho para a próxima que vem, porque vai ser sobre isso. E você vai ser alvo de críticas, como Cristo foi. Ele falava as verdades, o povo não aceitava aquilo. Dizia, vocês são escravos, porque naquilo que vocês estão obedecendo, vocês se fazem servo. Então, se o pecado domina sobre nós somos servos do pecado. E é por isso que Jesus Cristo veio para nos salvar, nos libertar do pecado. Só que a gente diz, não, mas a hora que eu quiser eu paro, isso não dá nada. Eu tenho maturidade, eu já sou crente velho, eu sei disso. Será? Será? E falei, foi coisas que Deus falou comigo. Coisas que eu não imaginava, até datas festivas, que eu era viciada em uma muito famosa, eu não vou falar aqui. O senhor falou, jogue tudo fora. Coisa arada nova, comprada, cara, para as festas benditas. E hoje não me dá mais nada. Essa magia dessa época não pega mais em mim. Só que a gente não se acorda, mas é orando, gente. Não pense que foi alguém que veio na minha casa e foi dizendo, irmã, aquilo ali não pode. Não, ninguém. Foi o Espírito Santo falando comigo e com meu marido. E tinha coisa que eu dizia, Senhor, como é que eu vou falar para ele jogar fora toda essa coisa arada, cara? Como as questão dos livros e outras coisas de decorações, essas festas aí. E eu fui saindo, e todo mundo achando que eu tava louca. E eu falei, gente, eu tô andando, vocês querem ficar falando? Eu tô indo. Eu tô seguindo o caminho como Jesus falou, e é se livrando da idolatria com uma roupa nova, com uma coisa mais moderna. Então o inimigo ele continua, gente, sem saber, nós estamos às vezes cheios de coisa na nossa casa que não agrada ao Senhor. Então ele deixou, e como eu falei, se você for ler o Antigo Testamento, Deuteronômio ali é uma vez atrás de outra. E quando o povo tá lá na época dos profetas, eles estão todo o tempo mostrando a idolatria, mostrando pro povo ali, e ela na terra, no povo de Deus, gente. E Deus vai falando para eles, olha, tem época que ele fala para o povo de Judá, olhe para os bosques, aonde foi que vocês não adoraram? Onde foi que vocês não levantaram altares aí nesse lugar? De tanto que eles se corromperam. E tinha o templo de Deus, tinha os profetas de Deus, iam na igreja, iam lá, aí cultuavam, mas tudo junto. E o Senhor falou, eu quero um povo exclusivo. Vocês sejam inculpáveis, como ele falou. Aqui ele diz assim, portanto, permaneçam, porque ali eles estavam inculpáveis. Mas ele falou, permaneçam quando vocês entrarem lá. Porque aqui no deserto eu tô guardando vocês. Mas a hora que vocês entrarem lá, é lá, nós temos que ser luz no mundo. Não adianta nós se esconder. Então a gente lê aquela passagem lá de colocar lá aquele alqueire, como se fosse uma gamela, uma bacia, vamos dizer assim, que era uma coisa de medida. Ele falou assim: ninguém acende uma vela, vamos dizer assim, uma lamparina, e vai colocar um alqueire em cima. Por quê? Você vai colocar lá em cima, para iluminar toda a casa. Mas nós nos escondemos, porque às vezes não damos conta, porque a tentação é bem o que nós queremos. Né? O manjar que nos apresentam é o que nós desejamos. Então, na primeira tentação, nós caímos. Ah, mas aí eu vou ficar fora. Ah, meu filho não vai poder estudar aqui. Ah, eu vou perder esse bom emprego. Ou eu vou entristecer aquele chefe. Deus vai te dar sabedoria, gente, para você falar sem você ferir outras pessoas, mas você se posicionando. Ó, cada um é livre. Como eu falei no início, quer assistir, assiste. Não quer? Tu é livre. Então, você quer fazer, você vai, você pode fazer assim. Agora, como diz Josué, ele falou para aquele povo: gente, vocês podem seguir outros deuses. Façam o que vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou assim: eu nem perguntei para eles se eles querem, porque eu sei. Eu tô orando, eu sou o sacerdote, na minha casa vão servir. Agora, se vocês não querem, cada um segue. Como Jesus falou, vocês querem ir embora também? Não suporta essas palavras? Agora, se vocês querem, é do jeito certo. O Senhor nos chamou para ser santo como Ele é santo. Ele falou para Abraão, ande na minha presença e seja perfeito.
Perfeito diante de Deus, gente, não diante dos homens. Então é um nível muito, mas muito elevado. É um caminho estreito que cada dia é mais estreito, mas é o caminho do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho do abrir mão das coisas que são boas para você por amor a Ele. Então essa palavra está aqui. Por isso que poucos pregam o Antigo Testamento, porque não tem como, né? Não tem como. Mas é a palavra, e o Senhor falou assim: eu velo pela minha palavra não fica velha. Minha palavra ela é eterna, não vai passar. Passa céu e terra, mas a palavra não passa. Então a gente fica dizendo, mas aquilo já foi. Não, o Senhor continua falando. E não foi só aqui, como eu falei, no Novo Testamento ele fala. Jesus fala, usa os apóstolos. O próprio João está terminando ali falando. Gente, se guarde da idolatria. Está disfarçado. Abra os olhos. Onde é que você está sacrificando teus filhos, deixando eles serem mortos, né, por causa dessas coisas, a fé deles e tudo perecendo na nossa casa. Onde que essas práticas estão escondidas? Receba isso com fé no teu espírito e ore com fé do Senhor. Se eu ouvir, se você aguentou até aqui, com todo esse tempo e essa palavra tão pesada, de certo Deus tem algo para falar com você, né? Então, alguma coisa que o Senhor começa a me mostrando. Vai lá no profundo. Mostra onde estão os pecados que eu não sei para me parar de pecar e viver pedindo perdão por aquilo que eu estou errando. Me mostra. E o Senhor vai começar a mostrar para salvar nós e a descendência, para nós poder fazer diferença na terra. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco.